Paz, gente! Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, eu tenho 19 anos e para quem acompanha no YouTube, no vídeo de apresentação eu falei que eu tinha um testemunho para falar e para trazer até vocês. E hoje é o dia que eu vou falar o que aconteceu na minha vida para mim hoje estar testemunhando. Então, para começar, com meus 14 anos de idade, por volta de 2016, eu comecei a ter fortes dores de cabeça, acompanhadas com náuseas e outros sintomas semelhantes, que estavam me incomodando demais. E após fazer alguns exames, se via que tinha algo errado no meu corpo. Porém, os médicos, ninguém descobriu o que tinha. Eu lembro quando eu estava indo para um hospital específico, eu teria que fazer uma ressonância para descobrir o que eu tinha. Eu lembro que naquela noite a minha família ela descobriu que eu estava com um tumor na cabeça. Um grande tumor que estava impedindo um líquido que desce até a nossa barriga drenar. E aquilo estava me dando fortes dores de cabeça. Então esse tumor que estava ali, além de ser um câncer e ser algo grave, também estava trazendo outra situação, a qual estava agravando ainda mais aquela dor de cabeça. Esse líquido ele estava se acumulando então na minha cabeça e não estava descendo para minha barriga. Então naquela noite eu fiz uma cirurgia para colocar uma válvula a qual fosse da minha cabeça até a minha barriga para esse líquido ele descer normalmente. Então eu lembro que após fazer essa cirurgia, que no dia eu só queria tirar aquela dor de cabeça e era o que eu pedia. Após fazer a cirurgia eu fui para a sala de recuperação e ali eu comecei a normalmente tentar, após a cirurgia, me reabilitar, melhorar. E eu lembro especificamente de uma situação naquela sala que eu lembro até hoje e que me chama a atenção. Quando veio uma enfermeira, se não me engano, e ela me ofereceu um copo de achocolatado e um pedaço de pão. E eu há dias que estava sem comer, pensava, isso não pode ser para mim. A minha mãe, como estava me acompanhando, eu pensava que era para ela. Mas quando eu descobri que era para mim, aquele copo de chocolatado com aquele pão, uma coisa tão simples, eu fiquei tão feliz. E quando a gente passa por momentos de dificuldade, a gente aprende a valorizar as pequenas coisas, como essa situação que eu acabei de falar para vocês. Mas então, continuando, após ter ido para essa sala de recuperação, eu passei por uma outra sala, a qual os médicos eles estavam ainda tentando descobrir qual tipo de tumor eu tinha. Eles foram fazendo pesquisas. E enquanto isso, eu estava piorando. A minha visão estava começando a ficar embaçada. E eu estava começando a perder um pouco da minha locomoção motora. Até que então eles descobriram que esse tipo de tumor ele só dava em menino, se não me engano, de 12 a 19 anos. Então, fui agora para a sala, o quarto, onde fazia o tratamento oncológico. E naquele quarto, ao mesmo tempo que eu fazia o ciclo de quimioterapia, eu estava aprendendo novamente a caminhar, novamente de forma correta, dar passo por passo. A minha visão estava começando a voltar ao normal, mas ainda aquela quimioterapia me deixava muito aflito, me deixava muito fraco. E cada quimioterapia foi um momento de muita luta e de muita batalha. Mas ali, do meu lado, eu sabia que tinha um Deus cuidando de mim. E nesse momento, eu via muito também a minha família ali perto de mim. Principalmente, quem mais me acompanhou é minha mãe, que sempre estava ali do lado, me ajudando. Também meu pai, o meu irmão e toda a minha família que estava ali cuidando de mim. E além das igrejas, das pessoas que estavam ali orando por mim. E eu lembro que foram momentos difíceis, foram momentos de muitos caos na minha vida. Foram momentos de aflições, mas passando ciclo por ciclo, eu sempre fazia uma oração. Na verdade, é uma leitura, uma passagem bíblica que as pessoas liam para mim, que era o Salmos 91. E eu recomendo para você que está passando por uma situação parecida ou uma situação de enfermidade. Leia o Salmos 91 e você vai se acalmar, porque ali diz que Deus ele cuida de nós.
que Deus ele não nos desampara e que nós, se nós ficarmos debaixo das suas mãos, debaixo das suas asas, nós vamos chegar e nós vamos ter alguém que vai nos cuidar. E isso aconteceu comigo. Deus, ele cuida de nós quando nós estamos passando por aflições e dificuldades. Assim, ele cuidou de mim. Então, continuando, eu fui fazer o ciclo 5, né? O 5º ciclo de quimioterapia. E após isso, os médicos eles iam estudar o que iria acontecer comigo. E eu lembro que após esse 5º ciclo, chegou a médica e ela veio ao quarto diferente. E ela simplesmente mostrou que algo tinha acontecido. Que naquela noite era uma noite especial. Porque o que ela trouxe era a imagem do antes e do depois. Depois desses 5 ciclos de quimioterapia, o tumor ele desinchou. E o que era do tamanho de um ovo se tornou do tamanho de uma ervilha. Em tão pouco tempo, cerca de 4, 5 meses, aquele tumor quase nunca parecia ter existido mais na minha cabeça. E eu comecei a fazer agora tratamento de radioterapia via laser. E eu lembro que nessa caminhada toda, eu tô aqui resumindo apenas, os meus amigos eles perguntavam, quando é que tu vai voltar a estudar? E eu não tenho explicação para dizer, mas eu sempre falava que em agosto eu ia voltar, porque eu calculava esses 5 ciclos mais ou menos acabando em agosto e depois eu ia voltar ao normal. Mas eu não sei explicar por que exatamente em agosto. Mas passando esses 5 ciclos, quando eu ia fazendo radioterapia, eu voltei a estudar aquilo que eu já tinha perdido naquele ano de estudos. E eu lembro que chegou no começo de agosto e exatamente no mês de agosto eu voltei a estudar. E a minha vida começou aos poucos a voltar ao normal. Foram 6, 7 meses de acompanhamento naquele hospital. Na primeira internação, cerca de 30 dias internados direto. Foram lutas? Foram dificuldades? Foram. Mas sempre eu tive fé e confiança para vencer cada batalha, cada ciclo. E hoje eu estou aqui testemunhando isso para você que está com mais dificuldade, para você que talvez esteja passando até pela mesma situação, ou uma coisa mais grave, ou algo talvez mais tranquilo, mas que de algum jeito gera uma aflição no seu coração. Descansa, confie em Deus, dobre seu joelho, ore. O processo é orar, é confiar, é esperar e depois agradecer. Hoje eu estou dando meu testemunho e talvez você pode dar um testemunho do que você esteja passando hoje. Apenas confie. Então hoje, esse é o testemunho de vida que eu tenho para dar e esse é o vídeo do canal. Que Deus abençoe a vida de vocês e eu recomendo mais uma vez, leiam Salmos 91 e que Deus abençoe a vida de vocês. Ficam à disposição aí para comentar, para curtir e que Deus abençoe e que esse testemunho venha impactar e venha trazer muitas alegrias para a vida de vocês. Amém?